Olá pessoal, muito boa noite a todos. Estamos ao vivo na nossa página oficial do Facebook. Está começando mais uma edição do PoloCast. Eu sou Gustavo Rodrigues, estamos aqui com um convidado muito especial nessa noite de quarta-feira. Antes de apresentá-lo, né, vamos chamar aqui Dirceu Paulo Filho, meu parceiro. Tudo bem, Dirceuzinho? Como é que você tá? E aí, Gustavo, beleza? E aí, pessoal, beleza? Olha, o convidado de hoje é especial porque é uma área que abrange a área do direito que eu gosto muito. E o Dr. Márcio Murari, como eu disse naquele vídeo, é um dos delegados mais queridos do estado de São Paulo, um dos mais conhecidos, com os casos reconhecidos nacionalmente, com repercussão nacional. Então a gente fica muito contente, viu, doutor? O senhor está aqui presente no nosso PoloCast, porque vai ter resenha hoje, hein? Boa noite, Gustavo. Dirceu, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos aí, né, bater um papo com o pessoal, com vocês todos aí, trazer um pouco aí do dia a dia do delegado de polícia, né? E também outras histórias que eu trago comigo. Temos histórias curiosas de vários assuntos, né, Dirceuzinho? Antes da gente começar esse bate-papo muito legal, então eu queria convidar você para participar junto com a gente. Para você que está assistindo, pode ir aqui na nossa transmissão no Facebook, compartilhar a nossa publicação, marcar um amigo e, é claro, seguir a nossa página, né? Hoje teremos vários sorteios aqui, só para a gente passar rapidinho, teremos 5 sorteios, uma diária lá na chácara Recanto Bela Vista, também rodízio lá na Grelha de Fogo, lá em Franca, hein, doutor? Lá na Grelha de Fogo, para você e um acompanhante. E também teremos 2 Pix, cada um de R$100, e também uma picanha lá do Vani, da Autoelétrica. Tá bom, Dirceuzinho? Tá bom demais, acho que eu vou querer essa picanha, eu comer lá no Grelha de Fogo. Essa coisa boa, né? Essa coisa boa. Então vamos dar início, né, esse bate-papo com o Dr. Márcio Murari, nosso convidado de hoje. Doutor, para começar, eu queria que o senhor contasse um pouquinho de como começou tudo mesmo, né? Como que a sua área entrou na sua vida, como que foi o início, se já era seu sonho. Conta um pouquinho da história sua pra gente. Olha, na verdade, rapaz, é engraçado, né? A vida leva a gente para uns caminhos que a gente menos espera. Porque eu, quando estudava ainda no ensino médio, o meu desejo era ser dentista. Essa que era a minha... Jamais pensava em ser policial, ser delegado de polícia. E, na verdade, a gente vai fazendo coisas na vida, né? Fazendo faculdades. Eu tentei, quando eu terminei meu colegial, tentei o vestibular, não passei naquele primeiro momento. E através de um primo meu, né, que é o Dr. Vanir, hoje é o delegado seccional, sim. Nós fomos fazer um curso de ciências contábeis. E depois o Vanir, ele não passou no curso e foi fazer direito. E ele queria engenharia. É o extremo, né, pra você ter uma ideia, ele queria ser engenharia mecânica. Uhum. E eu queria ser dentista, nenhum dos dois passou. Fomos por esse caminho, ele fez direito, eu fiz ciências contábeis. Depois eu fui fazer matemática. E nesse meio termo, ele foi estudando, ele acabou passando para delegado. E eu comecei a dar aula e depois, por intermédio dele, influência dele, eu acabei prestando concurso para a polícia. E eu já tinha feito uma série de coisas na minha vida. Tinha trabalhado em Cristais Paulista, numa máquina de beneficiar café, trabalhado em banco particular, fui estagiário do Banespa, antigo Banespa, né? Sim, sim. E até que eu acabei prestando concurso para escrivão por influência do Vanir. E durante lá na delegacia, eu fui escrivão 9 anos em Cristais Paulista. E lá tinha um investigador que é o Manir. E eu tinha prestado concurso, eu sempre fui muito concurseiro, né? Tinha prestado concurso para o Banespa, ele foi cancelado. Depois eu prestei para o Banco do Brasil, foi cancelado. Aí o Manir, esse investigador, falou: Márcio, faz a faculdade do Direito, porque a polícia é uma cachaça. Daqui 20 anos você está aqui e falando que vai sair, não sai. E foi aí então que eu fui fazer a faculdade de Direito, né? Eu me formei no Brejo em 97. E em 99 eu passei no concurso para delegado de polícia. Essa que foi E é um negócio, né, que eu falo até hoje com o meu primo, com o Vanir, que nós somos primos, né? Que fala: eu tô hoje na polícia por causa de você, porque até então a minha vida estava direcionando. E o mais engraçado, teve uma situação quando eu terminei o colegial, em Cristais, meu pai trabalhava na escola, era servente da escola, e lá trabalhava uma secretária que era casada com um tenente do Corpo de Bombeiros. E ele foi até meu pai e falou: fala pro Márcio fazer o Barro Branco, né, para ele virar um oficial da Polícia Militar. Meu pai veio falar para ele: pai, eu não quero entrar na polícia. E acabei entrando. Acabou entrando, doutor. Acho que o doutor é um típico caso, né?
humanas é o extremo do exatos. Então, o senhor manda bem em matemática também, doutor? Porque eu como advogado, sou muito ruim em matemática, viu? Na verdade, a gente brinca, né? Às vezes a minha filha, que está no colegial agora, no 3º ano, ela vem para eu ensinar. Só que mudou tudo, né, da minha época, né? Eu tô na polícia demais, há 32 anos, você imagina, né? Então, eu sei a matemática do meu jeito, daquela época, né? Não nesses novos métodos que se aplicam hoje. Mas foi bom, foi um aprendizado, né? Dei aula durante 2 anos. Eu tenho alunos lá, até hoje em Cristais, que quando me encontram eles falam, né? E eu brinco que falo que se não sou eu, vocês não eram empresários. Né? O doutor conta a história das filhas para ensinar matemática. Quando tem prova de matemática do neto, fala assim, ó, não adianta que eu não sei de nada. 1 mais 1 para mim é 3. Mas é verdade, hoje o ensino mudou muito, né? Do que muito a época diferente. que eu dei aula. Eu não sei se é mais fácil, eu não sei se ficou mais difícil. Para mim, eu acho que ficou mais difícil. Para mim também. Mas é a forma que aprendeu, né? Para mim também, viu, doutor? Mas vamos que vamos, né, Gustavo? Ô doutor, a gente sabe que na área de delegado aparecem muitos casos. Como eu disse no início, você tem casos de repercussão nacional, né? E talvez seja até difícil de falar, e se eu pegar e além, o senhor falar, não, isso eu não posso comentar, beleza, porque a gente tá conversando um papo legal entre nós 3 aqui. Mas o caso com mais repercussão nacional, existe o caso Berdu, mas principalmente do menino Wesley, né? O desaparecimento dele, que inclusive completou 3 anos, né, recente. Se o senhor puder contar um pouquinho pra gente sobre como funciona essa investigação, como que foi desde o início, alguns detalhes aí que o senhor possa falar. Esse caso do senhor Berdu foi um caso, um senhor de idade que tinha Alzheimer, né? E ele desaparece dentro de Franca. Houve várias diligências, com apoio da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, foi utilizado cachorros, foi utilizado uma série de... Vamos fazer um parênteses aqui. Até uns anos atrás, quando havia desaparecimento de pessoas, não se instaurava um procedimento, era feito apenas um boletim, aquilo ficava. O que aconteceu? De alguns anos para cá, a Delegacia Geral de Polícia criou um procedimento que se chama PID, que é o procedimento de investigação de desaparecimento. E foi então atribuída a todas as DIGs, que é a Delegacia de Investigações Gerais das seccionais, ficaram incumbidas de instaurar. Por exemplo, eu instauro lá na Delegacia da DIG de desaparecimento de todos os 17 municípios que compõem a seccional de Franca. Desapareceu aqui em Pedregulho, instaurado lá. Claro que a gente conta com o apoio dos policiais civis aqui da cidade, e também há equipes que fazem essas diligências. Só para vocês terem uma ideia, nós no ano passado foram registrados 300 PIDs na região inteira, 300 desaparecimentos de pessoas. 300 desaparecimentos? Só na área da nossa seccional, né? Então é um volume muito grande, porque às vezes o pessoal fica em cima por exemplo, do Wesley, do professor Berdu, mas nós temos que dar suporte para uma infinidade de pessoas que nos procuram. Então, às vezes, recentemente, me procuraram para dar uma entrevista dos 3 anos, eu preferi não manifestar. Por quê? O caso do Wesley virou muito simbólico por causa da repercussão na mídia, né? Foi uma repercussão muito grande. E no começo eu não estava atuando no caso, porque eu estava afastado para a campanha, foi em 2020. Eu estava afastado da polícia. E o Wesley sumiu foi, salvo engano, no mês de agosto, né? 28 agosto de 2020. E eu voltei para a polícia praticamente em janeiro do ano seguinte. Certo. Foi aí que então eu cheguei, já peguei, já com 6 meses de investigação. E um problema é que já tinha essa repercussão, essa pressão total. Para dar lisura e transparência, o que eu fiz? Eu instaurei um inquérito policial, que não é praxe desse tipo de coisa. Por quê? Porque havia muita... principalmente em rede social, que tem pessoas que são do bem, mas tem muita gente que gosta de ver o circo pegar fogo. Cada um faz seu tribunal através da rede social, né doutor? Vamos falar. Muita gente faz o mal também, né, doutor? Não, e aí é um absurdo, que é o seguinte, você recebia uma infinidade de denúncias, que é uma coisa assim, o menino, tal pessoa, viu ele numa cidade de Minas, que a cidade é pequena e tem mata em volta. Que cidade? Não,
Agora você vai em Minas, quantas cidades você vai achar isso? Então, diante da repercussão do caso, da problemática do caso, vamos dizer, a grosso modo, trotes. Muito, né? muito. Mas é assim, ó, o ser humano é uma coisa engraçada. Você pega pessoas que realmente, às vezes, tentavam dar alguma informação que era plausível, mas isso aí é 10%. 90% são pessoas ou passando trotes ou querendo passar desinformação e muitas pessoas criticando, né? Só que o que as pessoas não entendem é que nós, assim que eu assumi, instaurei um inquérito policial, como eu disse, para dar uma transparência, porque aí estava sendo acompanhado pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, Sim. que até hoje acompanha. Uhum. O que nós fizemos dentro desse inquérito, as diligências, todas as denúncias que chegaram, nós fizemos diligências. Já andamos no estado de São Paulo inteiro, já fomos para outros estados, fizemos contato com outras polícias. Olha, foi uma infinidade. Interrogamos suspeito de um possível envolvimento no desaparecimento desse adolescente. Com o decorrer do tempo, o que eu fiz? Eu acabei, tem um setor no Departamento de Homicídio de São Paulo que faz, quando ele fazia 2 anos que ele havia desaparecido, eu falei, vamos fazer um desenho de como ele estaria hoje, né? Porque como adolescente, com o passar do tempo, eles vão... 2 anos a feição muda muito. Muda muito. E nós mandamos para o departamento, para o setor que faz esse tipo de trabalho, junto ao DHPP de São Paulo, e depois, quando chegou, nós fizemos uma divulgação em massa na rede social, TV, quer dizer, o que podia ser feito, nós já fizemos. Várias pessoas foram interrogadas, várias investigações que nós fizemos que nós não podemos divulgar, com ferramentas que nós utilizamos através da Polícia Civil, com ordem judicial, uma infinidade de coisas nós já fizemos, mas infelizmente nós ainda não tivemos sucesso de localizar ou mesmo saber o paradeiro do Wesley. Assim também foi feito com o Sr. Berdu, que é outro também que eu instaurei em inquérito policial. Doutor, uma questão, acho que curiosa nisso, e até de forma negativa, né? Porque assim, a gente tem às vezes a impressão de fora que um caso que tem uma repercussão dessa, né, nacional, que essa repercussão ela possa ser positiva, né? Porque aí muita gente vai saber, muitas pessoas podem ajudar. Mas acontece que em muitas situações isso acaba virando pro outro lado, né? Pro lado da maldade e de até dificultar um pouco o trabalho de vocês. Houve inclusive representação, colheram assinaturas e nos representaram junto à Corregedoria da Polícia Civil. E nós fomos chamados junto à Corregedoria, né? A Corregedoria solicitou cópia de tudo que nós já havíamos feito do inquérito policial. Os investigadores que trabalhavam no caso foram ouvidos, eu fui ouvido, para se apurar realmente o que estava acontecendo. E nós mostramos o trabalho que a gente estava feito. Só que a gente trabalha num sistema, por exemplo, a minha delegacia, são 12 investigadores, eu como delegado e 2 escrivães. Nós não atendemos só desaparecimento de pessoa, nós atendemos homicídio, Sim. Nós atendemos assalto à mão armado, latrocínio, furtos de grande monta, uma infinidade de crimes graves, porque hoje a DIG é uma delegacia especializada que atende crimes graves contra a vida, contra o patrimônio. A DISE, que é a Delegacia de Entorpecente, atua no entorpecente e tem uma autoridade na Central de Polícia Judiciária que atua com crimes mais leves. Então, esses mesmos investigadores que hoje... Aí temos um setor de crime cibernético também, que hoje é o que está pegando. A gente vai falar disso também, né? Vamos falar disso. E aí você percebe que o que acontece? A atuação do investigador, nós não podemos nos dar o luxo de colocar 1 ou 2 investigadores, você vai ficar 1 ano mexendo com isso. Porque nós temos que dar resposta também para vítimas familiares que teve vítima de homicídio, vítimas de roubo, vítima de furtos de grande monta, de estelionatos, de uma série de outros crimes, extorsão, latrocínio, essa onda de furtos e roubos de caminhonetes. Sim. Somos nós que somos responsáveis por apurar isso. Então, se nós tivéssemos um grande contingente de pessoas, beleza. Só que há uma cobrança em cima que os investigadores fazem das tripas o coração para tentar dar conta. Mas tem certas coisas que se tornam humanamente possível, que quando chega a determinado limite, eu não encerrei as investigações. Nós continuamos e ainda tem chegado algumas informações que são checadas e vão continuar sendo. Assim, doutor, guardadas as devidas proporções, né? A gente cita o caso do Sr. Berdu, do menino Wesley, principalmente, é um caso parecido, caso conhecido e reconhecido mundialmente da Madeleine McCann,
que sumiu em Portugal com Lembro 6, desse 7 caso. anos, né? Chega a ser parecido os casos? Chega a ser. Não sei se você recentemente, que uma jovem, não sei se suíça ou sueca, Sim, norueguesa, ela se dizia ser a Aham. Madeleine. E aí foi feito o exame de DNA e não se comprovou. Mas é um caso daqueles. Agora você. Houve desídia. Não houve. Você vê que as polícias do mundo inteiro têm esse tipo de Sim. problema e tem certas coisas que realmente você vê a polícia lá, a polícia europeia, tem todas as ferramentas e também não conseguiu. Também, né? Tem. doutor? E não consegue. Às vezes é isso que eu falo. Na verdade, existe todas as profissões. Tem coisas que Sim. você consegue chegar com sucesso, infelizmente tem coisas que não. O problema é que nós lidamos com vida, né? Nosso cliente, a nossa obrigação é de dar uma resposta, principalmente quando se trata de vida humana, né? Então, o que a gente tenta e trabalha e corre atrás é para tentar dar essa resposta. Só que, lamentavelmente, você acha que eu também não queria ter encontrado esse menino? Lógico que Não é por satisfação pessoal, não. Não é para dar uma resposta para a sociedade, não. Mas é para dar o quê? Uma resposta para a família, que é a que mais sofre. A mãe e o pai têm certeza. Você imagina, você perder uma criança. Às vezes a gente... quem tem filho pequeno que some dentro de um shopping, você já entra em desespero. desespera, né? Agora você imagina, ter um jovem na época com 13 anos e ele simplesmente desaparece. A gente queria muito encontrar o Wesley. E a gente não perde a esperança. Enquanto nós estivermos ali na frente da delegacia, vai continuar as diligências. Você deixou claro desde o início, com todo o caso, que não vai desistir nunca, até achar a solução definitiva. O que a gente busca é uma resposta, né? Tem que buscar a resposta. A gente busca uma resposta. Não pode cair mais em uma estatística. E a gente sabe que, embora o contingente da polícia seja pequeno, mas tem uma porcentagem muito grande de resolução dos casos também, né, doutor? Nós temos um setor de homicídios lá, que é um dos mais altos índices de esclarecimento do interior de São Paulo. Então. Chega a 80% de esclarecimento. E o homicídio é um caso... aquele complexo, né? Não aquele caso da violência doméstica, aquele caso que ocorre entre família. Mas nós temos casos que envolvem tráfico de drogas, acerto de contas, né? Que você parte de uma investigação num corpo localizado na zona rural e chega até o autor. Certo. Quer dizer, é uma investigação, eu tenho 2 investigadores que estão comigo há muitos anos, né? Que se especializaram na investigação de homicídio, tanto é que eles não trabalham com outros casos. Eles dão apoio em alguns casos de desaparecimento, eles deram apoio no caso do Wesley, né? Quando a gente foi interrogar algumas pessoas. E eles atuam no setor de homicídios com alto índice de esclarecimento, que hoje a seccional, através da DIG, tem, que é reconhecida, não só pelo departamento, como pela Polícia Civil de São Paulo. Assim, só um adendo, doutor. É muita diferença? Ou é ficção? A gente vê filme americano, CSI, em relação ao tipo de investigação, a tecnologia, essas coisas. O Brasil está muito atrasado nesse aspecto, doutor? Eu falo o seguinte, São Paulo deu um passo muito importante. Nós já temos técnicas de investigação, a Instituto de Criminalística, os peritos criminais hoje têm ferramentas que têm nos ajudado muito. Claro que nós não estamos ainda num patamar de polícia americana, né? Sim. E outra coisa, o que é diferente da polícia americana e da justiça americana? A justiça americana, a palavra de um policial é lei. Ele é testemunha se ele visualizar, se um policial brasileiro visualizar um crime e não fazer comprovação, aquilo não tem a validade que deveria ter. Como eles diziam antigamente, fé pública. Né, Isso, na verdade é isso. Agora, você pega um policial americano e ele, se em juízo ele mentir, né? Ele comete o crime de perjúrio, Isso. ele é expulso e ele vai preso e cumpre pena num presídio comum. Não vai cumprir pena. Nos Estados Unidos não existe prisão para policiais. Como você vê em filme, aquilo é verdade. Ele vai cumprir pena junto com bandidos que ele prendeu. No Brasil, não. No Brasil, nós temos essa garantia de que os presos ficam em presídios das suas polícias. Só que nós temos um fator aqui que é o ser humano, né? O policial brasileiro, ele tem um know-how que já foi reconhecido por polícias de outros países. Muitas vezes os outros países são muito técnicos, né? Eles ficam muito em cima, de perícia, de detalhe aqui, de detalhe ali. Ao passo que o policial brasileiro,
especificamente em se falando de polícia civil, de polícia judiciária, que trabalha na investigação, muitas vezes se descobre através de detalhes que não foi detectado em perícia, através de conversas, através um bom investigador ele acaba muitas vezes tirando informação até do autor, que muito ajuda no esclarecimento de crime, né? Nós temos grandes investigadores que trabalham comigo, né? Nós temos policiais ali, todos os policiais, a grande maioria dele, hoje 90% da minha delegacia são policiais com quase 30 anos de polícia. Então eles já têm um traquejo, já têm toda uma experiência. Isso é o que não é a nossa diferença, é o nosso know-how, né? Nós já fizemos cursos, já intercambiamos com outros polícias de outros países e eles mesmos reconhecem isso. O que é legal que a gente vê, o doutor, ele é o delegado, ele é a peça principal do tabuleiro, né? Mas ele deixa sempre claro que ele não faz nada sozinho. A gente estava acompanhando sempre pega e coloca que se não fosse a ajuda dos investigadores, dos policiais, não consegue fazer nada sozinho, né, doutor? Você, como prefeito, você sabe disso. Se não tiver um time que joga junto com você... Não, somos os nós, né, doutor? Justamente. A questão de você chefiar uma equipe, você comandar uma equipe, primeiro que você tem que saber o que você está fazendo. Sim. É o primeiro ponto, né? Não adianta chegar uma pessoa que quer comandar, mas não sabe nada. Eu chego na delegacia, sou um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair da delegacia. Se eu vou me cobrar alguém, eu tenho que dar exemplo. Isso eu faço. E o mais importante que eu acho é você trazer a equipe para trabalhar com você, para jogar junto e não contra, né? E principalmente no nosso trabalho, que é um trabalho estressante demais, a questão de horários, final de semana, viaja, né? Nós tivemos agora a semana retrasada, nós esclarecemos um caso envolvendo crime de um grande estelionato, que nós fomos cumprir mandado de busca em São Bernardo do Campo, Mauá e Santo André. Né? Então nós saímos daqui, pousamos em São Paulo, em São Bernardo era uma favela, né? Até os policiais civis de lá ficaram meio... Mas nós fomos, cumprimos os mandados, fizemos... E isso é uma atividade policial, né? E é fruto de investigação policial, que eu sempre falo, né? Nós tivemos um exemplo mundial que a cidade de Nova York, há muitos anos atrás, era um palco de muita violência urbana. Aquele prefeito Giuliani, ele pegou e montou uma equipe e falou: o que nós precisamos fazer? Aí a equipe falou: focar em investigação policial. A polícia americana era 20 mil homens, passou para 40. Dobrou o número de policiais e inclusive, o que ele fez? Ele pegou e focou na investigação. Não é que a polícia que faz a prevenção é menos importante, claro que é. Mas a investigação é muito mais... tem que estar ali no seu dia a dia, porque a partir do momento em que houve o crime, a polícia que faz a prevenção, ela não tem mais responsabilidade. E aí você, cidadão que precisa, você vai escorrer da Polícia Civil. Então, por isso que a Nova York virou o que virou, sinônimo de segurança, depois dessa ação. Por isso que eu falo que a investigação policial é de sua importância, porque você vai trazer esclarecimento de crimes, você vai tirar muita gente de circulação, porque um inquérito policial bem feito, uma boa investigação, você vai tirar de circulação aí uma enormidade de bandidos que aterrorizam determinada região. E nós focamos lá na DIG, sem falar do setor de homicídio, nós temos equipes que investigam questões de crimes contra o patrimônio. Quando começa a ocorrer vários tipos de crime, assalto à zona rural, a gente foca naquela investigação. Então a gente vai estancando, né? O crime não vai acabar, existe desde que o mundo é mundo. Né? Mas o que a gente tenta fazer é dar uma resposta dentro das nossas possibilidades, é claro. Assim, citou um exemplo, né? De 20 mil para 40 mil contingente. A gente sabe que o contingente no estado de São Paulo é baixo também. Seria no caso de dobrar para chegar na perfeição? Não, eu acho que não seria preciso, não. Eu acho que agora, nesse atual governo, já está aí disponibilizado, inclusive, o pessoal fica atento, vão ter mais de 3 mil vagas para a Polícia Civil. Que legal. É muito bom precisando. Isso. São vagas, mais de 1.000 para investigadores, mais de 1.000 para escrivães, para delegados, peritos. Isso aí para nós foi uma grande notícia, né? Que nós estávamos muito carentes mesmo. Eu acho que é isso, o governo de São Paulo, que a gente está percebendo que está tendo essa visão e é isso que a gente espera. Por quê? Porque é importante a investigação policial, não é? Você que teve sua casa arrombada, furtada, você quer saber
Você quer recuperar seus A objetos. gente não quer saber, a gente quer, tipo assim, a gente não se conforma que a pessoa entrou dentro da sua casa pra te furtar, pra te roubar. A investigação é fundamental. A investigação é um primordial do... E o importante é que, assim, qual é o lugar mais sagrado que você tem? É a sua casa. Casa. É a Onde que você casa. tem a sua família, né? Aham. A partir do momento que você vê violado a sua casa, onde que você tem a sua tranquilidade com a sua família, realmente é preocupante. E é isso, a gente foca muito nessas investigações. Claro que a gente não consegue dar a resposta para todos, porque todo dia a gente recebe uma infinidade de boletins de ocorrência. É igual o processo, não acaba nunca, né, Nunca, doutor? nunca, E no caso, acho que a avalanche é maior ainda. Agora eu fico contente, realmente, que vai sair concurso, foi publicado no Diário Foi Oficial, publicado no né, digital doutor? já. Então, eu acho que é uma luz, né, e principalmente para vocês, que Facilitar busca... também, né, o trabalho de vocês. Igual o doutor Murari pegou e falou, que ele não quer aumentar as estatísticas de resolução de crime. Ele quer ter a certeza que vai cessar um pouco do problema. Cessar 100% nunca, né, doutor? Mas a sensação de segurança que você tem numa cidade é quando os números caem. Uhum. Né? A partir de que vai havendo esclarecimento, condenações, vai identificando. Hoje, o jovem entra muito cedo para o crime. Muito cedo. Sim. Né? Nós já tivemos jovens lá de 15 anos que chefiavam a quadrilha de assalto à residência. 15 anos de idade. Né? E muito novo. E hoje a gente observa isso. A população carcerária brasileira hoje, de 800 mil presos, né? Nós temos só em São Paulo são cerca de 500 mil. Né? Então, minto, são 800 mil presos no Brasil. No Brasil. Acho que a metade está no estado de São Paulo. Nossa, é muita coisa. É muita pressão. A polícia de São Paulo prende muito, muito. Né? Claro que as nossas legislações não é o juiz, não é o promotor. A prisão, logo em seguida, tem que ser submetida a uma audiência de custódia. Sim. E o juiz, por força de lei, muitas vezes ele tem que liberar. Não é porque ele queira, não é porque o promotor quer, mas sim por força de lei. Infelizmente, é a nossa legislação brasileira que assim o prevê. Mas a Polícia de São Paulo, a Polícia Civil, a Polícia Militar prende muita gente diariamente, muita gente. É um caso sem fim, né, Gustavo? Muita coisa mesmo. A gente começou então o bate-papo já bem com muito conteúdo bacana. Foi Falou sim. bastante sobre o caso Wesley, do Sr. Perdu também. Explicou bastante a gente até entender como que funciona o dia a dia, né, do policial. Muitas vezes o que acontece? A pessoa não sabe. Outro dia eu estava uma vítima de assalto à mão armada, fui lá na delegacia, nós identificamos o autor e o prendemos, inclusive, ele fazia assalto de caminhonete. Ele estava esperando um médico sair de um Nubes na cidade de Franca e ele perdeu a saída do médico para fazer um assalto na caminhonete. E ele pegou uma moça, uma grávida, que tinha entrado e estava saindo no outro carro. Ele então, inclusive, chegou a agredi-la, ela caiu. Nossa. E ele fez um assalto, levou. Nós conseguimos localizá-lo, levamos para a delegacia e recuperamos o carro dela, né? E eu fiz um pedido de prisão temporária naquele momento, né, para que a gente segurasse. E aí ela falou assim: nossa, não sabia que precisava de tanto papel. Eu falei: precisa, né? Nossa palavra não basta, nós temos que mostrar para o juiz e promotor que realmente houve um crime e que ele é o autor, e nós temos prova disso. E conseguimos a prisão dele, e ele que já havia feito outro roubo e a suspeita de nós estamos ainda investigando. Então, a prisão de uma pessoa é como se... Ele fala: mas hoje você só prende pobre, não sei o quê. Olha, lamentavelmente, hoje no Brasil, devido a uma série de fatores, o pessoal que vive à margem mais da sociedade acaba cometendo crime para subsistência ou muitas vezes para o uso de drogas, né? Aquele que também tem um certo poder aquisitivo comete crime, sim, mas ele da mesma forma é investigado, ele é apenado, só que ele tem condições de pagar melhores advogados que muitas vezes conseguem recursos, né, em câmaras superiores e aguarda por responder em liberdade. Isso não quer dizer que ele não vai responder o processo, né? Mas hoje a atuação, pelo menos por minha parte, eu não vejo a conta bancária. Eu vejo o crime... A Constituição reza, todos são iguais perante a lei. Né? O que eu vejo praticou um crime, vamos investigar, né? Às vezes recebe alguns advogados, fala: doutor, a lei é para todos e vai ser cumprida. Né? Doutor, assim, você estava falando de crimes, teve um crime assim que o senhor desvendou, falou assim: pá, esse daqui eu não sabia que eu ia conseguir isso aqui. Ficou marcado um crime que o senhor conseguiu desvendar? Nós tivemos um recentemente, que foi um negócio assim, ó.
Houve um assassinato de uma moça dentro lá no bairro São Joaquim. Inclusive tem a filmagem dela chegando de carro, o autor chega, para a moto, olha a rapidez dele. Ela entra e aperta e o portão começa a baixar. Ele entra, efetua vários disparos e sai antes do portão abaixar. Nossa. E monta na moto e sai. Como é que é? A moça chega de carro, executou ela? Executou. Ela chega de carro, entra e ele vem de moto, ela aperta para baixar. Capacete? Tudo. E com uma mochila de entregador nas costas. E o portão vai abaixando, ele entra, executa ela com vários tiros, sai antes do portão fechar, monta na moto e sai. Foi muito rápido. Foi muito rápido. No dia seguinte, pela manhã, nós conseguimos prendê-lo. Ele estava dentro de um lava-jato na Vila São Sebastião. Como assim, doutor? Foi buscando câmeras? Primeiro nós buscamos câmeras e através de câmeras nós conseguimos levantar de quem seria a moto. O cara da moto chegou a falar para nós, não, essa moto realmente foi minha, mas eu vendi para fulano de tal. Aí nós fomos atrás do fulano de tal falou, não, essa moto agora eu vendi para um cara, eu não sei onde que ele tá, mas eu tenho o telefone dele. E através do telefone dele nós localizou ele no outro dia, dentro de um lava-jato, já pintando a moto, descaracterizando a moto. E o mais esse cara é do estado do Paraná, esse cara é um matador de aluguel. Nós fizemos um contato lá no estado do Paraná, eles confirmaram, falaram, esse rapaz ele é procurado por homicídio aqui, esse cara tem homicídio, e ele estava fugindo para o estado do Mato Grosso, onde mora a mãe. E ele falou para os investigadores que no caminho ele tinha um outro serviço para fazer. Nossa. Friamente. O motivo? Então ele já vinha de longe, já tinha vários registros. Ele foi trazido para Franca, que ele correu, um pessoal, que inclusive até nós prendemos um comparsa dele, foi trazido para Franca, e ele estava ali fazendo... Nós estamos numa investigação em curso, a gente suspeita que ele pode ter envolvimento em outros homicídios lá em Franca, né? Nós estamos ainda dependendo de alguns laudos periciais para comprovar. E ele ele é frio, né? Tem um investigador que brincou, falou assim, o diabo tem filho, nós prendemos ele hoje. Né? Tamanha frieza dele, e ele confirmou mesmo, só que ele não entrega. Foi um crime de manto, a moça estava envolvida com dívidas, e depois envolveu com crime organizado para tentar acertar as dívidas, houve um desacerto e ela acabou sendo assassinada. É uma moça jovem, com um filho. E aí, esse foi um dos crimes assim, que aconteceu num dia, na manhã seguinte nós estávamos com o autor preso já. Todo esse processo de investigação que o senhor contou aconteceu em menos de um dia. Menos de um dia. O crime foi de manhã, nós o prendemos no outro dia de manhã. Foi assim, É engraçado porque tem investigações que as coisas vão casalando. Vão casando, É coisa muito engraçada isso. E agora tem determinados crimes que você vai bem, de repente faz uma curva e fala assim, nossa, mas não é possível. Fica bem indecifrável. Doutor, mesmo após 32 anos de profissão, muita coisa que já aconteceu nesse período, mas dá uma sensação diferente quando acontece isso, por exemplo. O senhor contou que foi um processo que a gente, olhando aqui, é um processo até médio para longo, e aconteceu em menos de um dia. Dá uma sensação boa, assim, de... Claro, você percebia que os investigadores vibravam quando... É uma coisa muito interessante, né? Quando você deslinda um crime dessa natureza, te dá uma satisfação. Sim. Né? Uhum. Você sabe que você está fazendo justiça, você está dando uma resposta para a família da vítima. Isso é muito importante, né? O crime de homicídio é um dos crimes mais difíceis de investigar, mas é o que te dá mais satisfação, né? E é um dos crimes também que, na hora do julgamento, quem julga não é o juiz, são o júri. São 7 pessoas da sociedade que vão lá e vão analisar as provas, né? E se condena ou não, né? Isso eu acho assim, que aí eles vão analisar as provas, se realmente tem um indício da autoria, se aponta que é aquela pessoa. É por isso que nós temos lá 80% dos casos de esclarecimento e grande parte são condenados no tribunal do júri. E isso é o mais importante, né? Não é basta o esclarecimento, o importante é a resposta. 80% é resolução do caso. Agora, se vai na justiça, igual o doutor falou, advogado bom ou não, quem tem mais capacidade financeira, se livrar é outra coisa, né, doutor? Mas o importante é isso que eu te falo. Muitas vezes a pessoa assim, mas o senhor não fica desanimado quando a pessoa é absolvida? Eu falo, não. Eu já passei dessa fase. Antigamente a gente ficava triste, não é possível, não vou fazer isso, não é possível. E aí foi absolvido, não, mas como?
Hoje não. Hoje, depois de 32 anos, eu tenho a cabeça tranquila, que a minha parte eu faço. Sim. Também a gente não pode ficar querendo resultados aí que, às vezes, a visão que a gente teve não é que o outro lado teve. Então, E, doutor, mas eu não sofro por causa disso. a gente chegou no assunto de homicídio, né, Dirceuzinho? A gente separou dois casos, assim, de repercussão nacional, né, que a gente tinha falado. O primeiro foi do caso do desaparecimento do menino Wesley, e o segundo entra nesse gancho que o senhor deu agora, a questão de homicídio, que é o caso da Núbia, né? Da Núbia Ribeiro. Sim. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente também como funcionou. Até o senhor falou sobre o júri, né? Eu estava no dia do júri, como foi assim, a cobertura foi muito grande, né? Foi um caso de repercussão nacional mesmo. E como que foi esse processo? Você sabe que a investigação, e nesse caso, a investigação começou como desaparecimento de pessoa. Olha aí. Olha pra você ver. A mãe da menina que foi assassinada, a Núbia, né? Ela procurou o 5º Distrito Policial e para fazer um boletim de ocorrência que ela havia desaparecido. E aí, quando ela começou a contar a história, os investigadores de lá e o delegado falaram: não, vamos fazer o seguinte, vamos te caminhar para a DIG, né? Para lá você tem uma... E nos encaminhou. E eu destaquei 2 investigadores que não eram do setor de homicídios, né? Que trabalhavam porque nós temos a DIG, que nós trabalha por equipes investigadores. Eu destaquei 2 que trabalhavam na área do 5º Distrito. Sim. E através deles, eles começaram a fazer a investigação e acabou descobrindo toda a trama que envolveu a morte dessa menina, né? Que, na verdade, nós prendemos 3 pessoas, né? Sim. Tivemos acesso a imagens de câmeras de segurança e chegamos num casal de namorado com o auxílio de um terceiro. Um crime bárbaro que realmente chocou. E no dia da prisão... Chocou demais, né? E no dia da prisão dos 2, foi um negócio assim tão violento que houve uma repercussão dentro de Franca que a DIG foi cercada pela população. Querendo resultado? Querendo pegá-los. Eles queriam que... A repercussão foi muito grande, né? Eles queriam os 2. Você entendeu? Chegou a tal ponto, né, que nós reforçamos com mais investigadores e solicitamos o apoio da Força Tática de Franca, que chegou lá com viaturas e policiais e fez um cordão de isolamento. Eles estavam, a população, devia ter ali quase 1000 pessoas ainda na porta da delegacia. Ao que tudo indicava, eles iam tentar invadir a delegacia para tentar pegar os 2 para linchar. Isso aí, a gente tinha essa nítida Os impressão. Os primeiros que foram presos foi o casal. Foi o casal. O terceiro amigo do rapaz que, na verdade, ele foi aquele que pegou a menina depois. Sim. E, claro que todos estavam juntos, né? E jogou o corpo dela lá, colocou fogo e na perícia, no exame, ela foi queimada viva, né? Ela Sim. não estava morta ainda, né? Isso foi assim, só cortando, doutor, no dia do julgamento, lá, do dia do júri, foi falado nisso e foi um clima muito pesado. É complicado isso, né, doutor? Realmente a perícia identificou que ela foi... E o mais engraçado é que eles tiveram uma pena que salvo de 13 anos e houve um recurso por parte do Ministério Público e aumentaram a pena para 17 anos. Só que já estão aí para sair já. Estão para sair. Saiu uma notícia esses dias, né? Cumpriu acho que 5 anos, já estão aí. Já vai, né, doutor? Então, mas foi um crime que deu muita repercussão. Né? O senhor acha assim, a gente sabe que o Brasil tem uma estrutura um pouco defasada, vamos dizer, um pouco pobre. Você acha que no Brasil caberia pena de morte? Não, eu sou contra a pena de morte. Eu também sou contra. Quando fiz redação, eles falaram, vai cair pena de morte se é possível no Brasil, quando está prestando vestibular. Logicamente, eu disse que não. Até porque também, além da vida, quem pode tirar a vida, nem Deus tirou, nem Jesus fez isso com a gente, eu acho também errado. E nos Estados Unidos tem a pena de morte em alguns estados, não só em todos os estados. Inclusive, alguns estados estão abolindo a pena de morte, sim, né? Mas deixando somente a prisão perpétua. Também sou totalmente contra, mas tem muita gente que apoia essa medida. E aí eu ia perguntar, o senhor já pegou respondendo que é totalmente contrário. Eu acho o seguinte, essa questão da pena de morte é uma pena capital, né, chamada no mundo jurídico. Eu acho que o que nós precisamos hoje, determinados crimes, ser um cumprimento de pena dela ser aumentado. Cumprimento real, o senhor falou 17? 17, né? Mas nós temos que ter algumas modificações em penas e regimes, né? Eu acho que um homicídio cumprir 40 anos, tá bom. Eu acho que já tá pago.
Não precisa de pena perpétua, não precisa de Não, pena também capital, que eu concordo, acho que não concordo. é necessário. Igual nos Estados Unidos, eles prezam muito a prisão perpétua, né? Sim. Sim. Só que chega em determinado momento da prisão, quando eles estão com... Normalmente há um perdão por parte do governador do estado, que lá é permitido. O governador pode dar um perdão e ele sair em liberdade. Eu acho que a nossa legislação tinha que ter uma modificação, tinha que ser haver mais determinados crimes, penas mais altas e cumprimento de penas, não ter cumprir um sexto, 2/3. Cumprimento né? real, né, doutor? Tinha que cumprir. Foi condenado a 40 anos. Você foi condenado a 40, cumprir pelo menos 35. Né? Foi condenado a 20, cumprir pelo menos 18. Aí você é condenado a 20, cumpre 6. Aí não dá, né? Aí é difícil. Né? O que só pesa sobre a sociedade, que ela se sente indignada, é isso que o Dr. Murari falou. Não existe cumprimento real da pena. Um caso desse, que é repercussão nacional, do jeito que foi cometido, já está saindo da prisão, né, doutor? Lamentavelmente. Mas acontece que nesse país nosso, enquanto o Congresso Nacional for quem vai fazer as leis, quem cria, é difícil, né? Se não houver aí O problema do Brasil também é que muitas vezes uma lei é criada ou ela é endurecida de acordo com o fato que dá repercussão. Exatamente. Se deu repercussão, vira crime de onda, uma série de coisas. Então acho que não é por aí. Acho que a legislação brasileira precisa de uma mudança, né? Nosso Código Penal precisa mais ser revisto. O Código Penal, eu acho que há aí uma certa necessidade que o mundo mudou, né? O mundo hoje tem uma série de crimes. Pra você ter uma ideia muito simples, o crime de defensivo agrícola, esse de falsificação de defensivo agrícola, é um dos crimes mais difíceis que você tem para tipificar na hora do inquérito policial. Ele não existe uma legislação específica. Existe analogia não existe. Código Penal, né? Aí você tem lá... Código Civil. Não, aí você pega lá, qual o crime que eles cometeram? Crime contra as marcas, porque ele utilizou uma marca. Pena, 2 anos. Crime contra o meio ambiente. Mas para caracterizar o crime contra o meio ambiente, você tem que ir lá na lavoura e constatar que houve realmente danos ao meio ambiente. Você não vai conseguir fazer isso, né? Muitas vezes se joga na associação criminosa. Por isso que às vezes falam, esse crime compensa. Eles estão aí de novo. Uma das primeiras investigações que teve com falsificação de defensivo agrícola foi feita pela DIG em 2011. Que nós identificamos 6 envolvidos. Nós conseguimos apreender uma carga que saiu de Franca para o Mato Grosso de 3 mil litros de um defensivo agrícola falsificado. Né? E outra coisa, um outro problema mais grave, a finalidade. Como é que você dá fim depois desse produto? No começo, através de manifestação minha, os juízes obrigavam a empresa que teve o seu produto falsificado a dar fim. Hoje o Ministério da Agricultura já toma essas medidas, mas nós passamos um período que a gente ficava... Eu tenho um amigo que tem uma empresa em Franca que ele deixou guardado para mim defensivos por 3 anos. Até então nós não tínhamos a destinação, enquanto o juiz não obrigou que a empresa, a marca que teve o seu produto falsificado desse um destino, nós não conseguimos fazer. Esses crimes de falsificação, em geral, assim, eles acontecem muito também, né, doutor? Muito, né? O Brasil, na verdade, pra você ter uma ideia, a DIG foi a 3ª delegacia do estado que mais combateu a falsificação. Teve uma onda de falsificação em Franca, né, doutor? Não, ainda tem, né? Ainda Marcas, tem. Mas aí que o pessoal entende que é o seguinte, que esse é um tipo de crime que depende da representação da marca. Sim. Se a marca não se manifestar, não tem como você fazer nada. Exatamente. Eu tenho uma história muito, muito boa que uma vez, quando nós estávamos nessa onda de combate à falsificação, e nós invadimos uma fábrica que produzia de uma marca famosíssima. É o de choque, doutor? Não. Nessa ainda não. É uma fábrica de bolsas. Fábrica de bolsas famosíssima. E aí, nós solicitamos uma amostra, porque a perícia precisa de uma amostra do original. Eles não mandaram. Eu fui até o escritório da marca, na Oscar Freire, de São Paulo, e eu conversei com o chefão da marca no Brasil. Ele disse assim para mim, muito obrigado pela atenção que o senhor dá no combate, mas não precisa. Nós não estamos preocupados com o que se fabrica em Franca e que é vendido na 25 de março. O nosso cliente o senhor conhece pela cara. Ele falou assim, o nosso cliente, doutor, ele não vai na 25 de março comprar Era uma coisa bolsa. muito, muito chique, assim, então.
Nosso cliente, ele vai no shopping, ele vai nas lojas da nossa marca, ele não vai na 25 de março. Então, Então, é irrisório para eles. ele falou, não se preocupa, nós não temos preocupação com o que o senhor produz lá, que o senhor aprende, não faz. Eu vim embora, eles me mandaram uma bolsa com um representante dele, eu tive que assinar um documento, fez a perícia, devolvi assinando um documento. Entendeu? É impressionante. Impressionante né? mesmo. Vamos dizer assim, brincando com o caso, doutor, ele fala assim, a cara da riqueza. É né? a cara da riqueza. Não, ele falou assim, o meu cliente, doutor, não compra na 25 de março. Então, nós não estamos preocupados. Doutor, então, o senhor falou que essas investigações elas são feitas geralmente com o contato da marca. Da marca. Eu lembro de um caso... Porque a marca, ela tem que... A legislação prevê isso, né? É um crime que depende da marca representar. Muitas vezes a gente recebe a informação que determinado local está fabricando, a gente encaminha para a marca ou para o representante. Se eles mandam a representação, a gente atua. Se eles não mandam, a gente não atua. Não pode fazer nada. O engraçado, né, Gustavo, que... Um detalhe. Inclusive, tem juiz que já deu uma decisão que comete abuso de autoridade do delegado se fizer uma apreensão sem representação. Mas aí também Eu lembro de um caso... É que a legislação prevê, né? Vou falar assim um pouco por cima, o senhor vai ter mais informações assim para falar sobre isso. Se eu não me engano, era um caso de falsificação de azeite ou óleo, alguma coisa assim lá em Franca. Que Na verdade, não foi nem não houve esse azeite, olha só que interessante, houve uma apreensão muito grande pelo Ministério da Agricultura, né? E o azeite não estava dentro das especificações para ser comercializado no Brasil. E aí deu um perdimento. A empresa que ganhou, aí fizeram um leilão lá, para esse azeite não ser utilizado para consumo humano, mas sim para se fazer qualquer outra coisa com ele. Tá. Misturar com óleo lubrificante, fazer qualquer outra coisa. A pessoa que comprou isso aí fez o quê? Passou para um outro pessoal em Franca que criou uma marca e embalou. E estava comercializando em Franca. E estava fazendo sucesso a marca? Ué, vendia mais barato. Vendia mais barato, aí foi sucesso. E aí nós fomos lá e conseguimos prender. Era um galpão, um lugar assim. Eu lembro que, se eu não me engano, na investigação, até na época que o senhor estava lá, se eu estiver falando besteira, o senhor me corrige, mas parece que foi denúncia por conta da movimentação muito grande, né? Foi alguma coisa a suspeita, na verdade, era que o barracão servia para guardar a carga roubada. Tá. Então por conta da movimentação o pessoal denunciou, né? E acabou que encontrou... A gente, na verdade, a gente fez... que eu ia te falar, né, que a DIG de Franca já foi a terceira delegacia que mais apreendeu e combateu a falsificação. E tanto é que em 2000 eu não lembro se 12 ou 2013, eu lembro direitinho que nós tínhamos uma funcionária lá na frente, ela me liga na minha sala e fala assim, doutor, tem uma pessoa do consulado americano que ela falou com o senhor, lá do Rio de Janeiro. Eu falei, consulado americano? Eu falei, você é trote, né? Porque tem colegas que ligam, né? Olha, fala que é da corregedoria e tal. E eu atendi, alô, pois não, é o Dr. Márcio, que esse sou eu. Da delegacia, sim. Doutor, aqui é do consulado americano, né? E nós temos aqui nós vamos fazer um encontro entre as polícias do Brasil, dos Estados Unidos, fazer a cúpula, né? Justamente, estamos convidando as delegacias que mais fazem apreensões no Brasil para participar dessa cúpula, para a gente discutir métodos e tal. E eu fiquei meio assim, falei, tudo bem, mas o senhor poderia me passar um e-mail, né? E eu falei, onde que vai ser essa cúpula? Ele falou, em Recife. Eu falei assim, nossa. Eu falei, isso é trote, né? E aí o senhor podia me passar o nome do senhor, que nós vamos mandar um e-mail, e realmente veio um e-mail. E aí foi eu e mais 2 investigadores, tudo pago, com passagem, hotel. Ficamos 3 dias em Recife, com policiais do Rio, do Brasil inteiro, junto com policiais de Los Angeles, Nova York, Washington, discutindo a questão da pirataria, da falsificação. E eles lá, nos Estados Unidos, têm o mesmo problema que nós temos aqui. Eles têm a 25 de março deles lá, tem a mesma coisa, eles enfrentam os mesmos problemas com falsificação. Eu acompanho muito esses vlogs aqui no YouTube, aí eles para a parte ruim dos Estados Unidos. É isso que o doutor Braga está falando. Que às vezes não é tão mostrado aqui no Brasil. Não é. Na verdade, isso mostra só coisa boa. Então nós estivemos lá, ficamos 3 dias lá. E nós continuamos. Depois nós demos uma diminuída, porque houve uma diminuída em Franca e houve um certo tempo que houve um aumento. Então é cíclico, né? Às vezes dá uma diminuída, agora aumenta. Mas teve uma certa ocasião que eu fui fazer uma apreensão e o dono de fábrica
Mas o senhor tem que ir atrás de traficante. Aqui só tem trabalhador. Eu falei assim, olha, infelizmente, a lei diz que não pode. Então nós temos que atuar. Isso aqui o senhor fala, porque aqui eu dou trabalho para alimentar a família. Aí eu até brinquei com ele, falei, o senhor vai me desculpar que eu vou falar pro senhor, mas o traficante emprega 3 pessoas vendendo droga para sustentar a família. E aí? Não é? Então, infelizmente, você tem que correr atrás de bandido. Eu falei, a gente vai. Mas o senhor hoje está fora da lei. Né? Com o know-how que o senhor tem, se o senhor montar a sua fábrica e produzir o seu calçado, tem certeza que o senhor vai sobreviver. Eu acho que a desculpa vai além. Porque já existe o caso, doutor, que o senhor já pegou e olhou, assim, putz, que desculpa esfarrapada esse cara também, sabe que o cara é culpado, mas qual que foi o cara, assim, caso que o senhor falou, rapaz, mas não é possível que ele tá me falando isso, o senhor lembra de algum que marcou? Eu tenho um que foi assim, na época eu era de Guará, eu era delegado, e os investigadores entraram na casa do rapaz, acharam um pé de maconha. Pé de maconha. E ele, até um colega do senhor, não vou falar o nome aqui, e ele deu Depois vai me contar. Eu acho que ele até falecido já. Mas esse engraçado, ele tem uma história muito boa em plenário, inclusive. E ele era muito dramático nas explanações dele em plenário, e um dia ele realmente começou a passar mal no júri. Ele teve um infarto, um pleno júri, e caiu. Nossa. E o juiz e o promotor rindo dele, achando que ele estava encenando alguma coisa, né? Ele quase morre dentro do plenário. Lá em Guará, isso foi. Agora, esse caso, e o rapaz fala assim, não, eu sou usuário, eu fumo e jogo quimba. E aí tem cimentinha e acabou nascendo. O advogado em plenário, em juízo depois, falou que não. Sustentou. Não sustentou nada. Ele falou assim que isso aí certamente foi algum passarinho. Deve ter comido em algum lugar e quando passou voando, caiu ali e nasceu. Eu falei, poxa. Isso aí tem que pensar muito para dar uma na hora pra se livrar, né, doutor? Vem tudo na cabeça. Tem umas histórias mais loucas que tem. E tem muitas, né? Tem muitas histórias que às vezes teve já situações aqui que a versão que o réu lá, o indiciado apresenta é mais fácil de se entender do que o advogado quer impor. E já aconteceu fatos que eu cheguei a falar, doutor, o senhor tem que... Para o senhor é fácil, né? Nós tivemos um caso de um aluno de uma faculdade franca que ele falsificava a assinatura de um juiz, porque o aluno, quando chega no quarto ano, tem que fazer os estágios lá no fórum, correto? O que ele fazia? Ele ia lá, ele cobrava R$20. Mas sério isso? Sério, ele cobrava R$20. Ele pegava o formulário, ele fez o carimbo e falsificava a assinatura do juiz. E vendia por R$20 para os outros não precisarem ir lá. Um funcionário do fórum um dia ficou sabendo, nos acionou, nós somos, o juiz falou, eu quero que tome providência, mas como é aluno de direito, nós queremos só que pega ele, só... Beleza, aí nós fomos intimados, ele compareceu com uma advogada. E a advogada, eu explicando para ela, acontecendo, meu cliente vai falar só em juiz, não vai falar um A aqui, e que eu sou advogada, que eu estou acostumado com não sei o quê. Eu falei, tudo bem, doutora, eu falei, mas o juiz quer... Não quero nem saber o que o juiz quer. Você faz o que o senhor tem que fazer aí. Eu falei, tudo bem. Formalizei tudo, instalamos o inquérito, mandamos para a perícia. O juiz queria que só um puxão de orelha, para ele parar, porque ele é um acadêmico em direito, e se tivesse um processo, certamente o quê? Iria ter problemas futuramente na carreira jurídica. Bom, ok, fizemos o inquérito policial e intimamos novamente para fazer o interrogatório e indiciamento. Ela chegou e não vai falar nada, eu falei, a identidade dele, porque nós temos que preencher o BIC, né, que é aquele boletim. Ela falou, não, ele não vai te apresentar. Doutora, se ele não me apresentar, ele vai ter que tocar piano aqui. Pode tocar. Tocar piano, Gustavo, colhas digitais. Colhas digitais, né? Na tinta preta. Ela fez ele fazer isso. Quando ele foi passado com os investigadores, ele falou, rapaz, que esse advogado está arrumando com você? Olha que absurdo. Vai fazer você tocar piano sendo que você tem identidade. Quer dizer, então eu fico pensando assim, e depois o processo correu e tal, mas eu fico pensando, às vezes o advogado tem que ter um pouquinho de consciência, falando assim, para ele não vai acontecer nada, mas você pode estar causando um sério problema no seu cliente, né? Essa que é a grande verdade. E aí, eu lembro direitinho desse caso aí, um moleque de 20 anos de idade, estava no 3º ano de direito, você percebia que
é aquelas coisas que acha que não vai dar nada, e não era para ter dado nada mesmo. E acabou tendo... Às vezes o advogado tenta mostrar serviço em um momento desnecessário, né, doutor? Podia ter sido bem mais simples. Meu pai me ensinou que quando você vê que o negócio tá feio, você fica quieto e deixa o delegado ou o magistrado conduzir o processo, porque lá na frente você vai tentar enxergar alguma ocasião melhor para você defender o cliente. Se ele ficar quieto, igual o Dr. Murari falou, já tinha resolvido o problema. O advogado foi lá, cutucou, acabou. E olha que é um juiz de boa índole, um juiz assim de tranquilo e tal. Tomou essa medida depois, porque realmente estava insustentável, né? Nós identificamos lá uns 20 alunos que ele estava falsificando. Passou demais, apertado os 20 alunos, né, doutor? Liceuzinho, então, o papo tá muito bom, né? Tá discorrendo aqui, bom, porque a gente tá nem conseguindo falar dos nossos gostando, patrocinadores aqui. Vamos agradecer então o pessoal, né? Agradecer o Supermercado Tiãozinho que tá com a gente aí. O Supermercado Tiãozinho que logo vai estar aqui em Pedregulho atendendo todo mundo também, né? As obras estão a todo vapor, a gente tá mostrando aqui na nossa televisão também a logo do Tiãozinho. Agradecer também o pessoal lá da Grelha de Fogo, gente boa, né? Tiãozinho tratou a gente muito bem também. Teremos sorteio daqui a pouquinho da churrascaria Grelha de Fogo. Agradecer também a Chácara Recanto Bela Vista, o pessoal lá da Unifix do Brasil, que mandou os Pix aí também pra gente sortear daqui a pouquinho. A picanha do Vanilla também da Auto Elétrica, a gente vai sortear. E temos também a 3M aqui, temos os nossos patrocinadores também que estão aparecendo no Facebook aqui, né, as logos. Então agradecer a todos que estão junto com a gente aí e vamos dar sequência ao nosso papo bacana com o Dr. Márcio Murari. Doutor, você falou de alguns casos engraçados, né? Qual o caso mais, vou dizer a palavra, horripilante? Você já chegou a ver uma cena de crime, não é possível que aconteceu, você assassinato, sei lá. Já marcou. Eu tenho um caso que me marcou muito, né? Fazia pouco tempo que eu tinha chegado na DIG de Franca. E quando eu fui convidado para ir para a DIG, era justamente porque tinha acabado de montar o setor de homicídios, né? Na época o titular era o Dr. Vanir, né? E tinha também o Dr. Eduardo. E foi montado o setor de homicídios pelo Dr. Mauri, que era o então seccional. E houve um crime no centro de Franca em que o pai, a esposa e 3 filhos, né? E morava com a mãe. Ele assassinou ele baleou todo mundo dentro da casa, né? O pai? E depois se suicidou. E no final morreram 2 crianças, ele e a mãe. E sobraram a esposa e uma das filhas, né? Uma filha. E realmente foi uma cena assim que me marcou muito, né? Isso, até hoje em Franca muita gente lembra desse crime, que foi um crime que abalou demais a cidade, foi lá no centro. E é um crime que quando você chega num local, né? Apesar de eu ter 32 anos, quando você chega num local que tem criança como vítima, é complicado, né? Até os policiais mais experientes sentem isso também. E esse é um dos crimes que mais me marcou em Franca, desse tempo de delegado de polícia. E, doutor, assim, além dos crimes que ficam marcados, assim, né? Os casos que ficam marcados por ser muito pesados, ou mesmo os casos mais engraçados, como a gente comentou aqui, existe umas situações também que a gente vê que às vezes você não entende muito bem, é meio fora do comum. Por exemplo, durante a pandemia teve o famoso golpe do coronavírus, né? Como que foi isso aí lá na época? Deixa eu falar um negócio para você. Existe, eu sempre, toda vez que eu sempre faço muita matéria com o alertão, o tal do estelionato, né? O estelionatário é um cara, o seguinte, ele age sem violência. Por quê? Porque muitas vezes ele age usando a ganância da vítima, né? A grande maioria dos estelionatos, o que ele faz? Ele te oferece vantagem financeira e aí você cai no famoso golpe. O golpe do bilhete premiado é o golpe mais antigo que se tem notícia e até hoje tem gente que cai. Até hoje. Né? Recentemente eu atendi lá em Franca, chegou um senhor de idade. Quem que são as vítimas? As pessoas de idade. Os estelionatários ficam próximos a agências bancárias, eles já têm um olho clínico para isso, né? E esse senhor foi abordado na rua, ele dizia que era uma pessoa muito humilde, da roça, e que ele achava que ele tinha ganhado na loteria, na Mega Sena, que ele precisava de ajuda nisso, sempre tem um comparsa, né? E chega um cara bem vestido, com estetoscópio, de branco, dizendo que era médico, e se entra no assunto. Nossa. E aí os dois são comparsas. Certo. E eles começam, né, a conversar e tal, aí... Não, nós vamos te ajudar. Aí esse
Falou, deixa eu ligar na lotérica, na caixa, que eu vou ver se está premiado mesmo. Aí ele simula uma ligação e fala, não, é verdade, o senhor ganhou 15 milhões. Aí o estelionatário fala, não, então se vocês me ajudar, eu dou 10% para vocês, eu dou 20%. Aí o cara fala, não, ajuda. Aí ele entra na jogada, fala, mas você vai me enganar, que você tem dinheiro, porque senão você vai pegar meu bilhete e vai me sumir. O estelionatário comparsa sai e volta com uma certa quantia e entrega para ele. E aí é a hora que eles pegam a vítima. Ah, mas o senhor... Aí o cara que se passando por... Não, vai lá, se passando por médico e fala, não, o senhor tem? Não, tenho. Esse senhor foi até a agência do banco, sacou 20 mil reais e entregou na mão do estelionatário. Aí eles falaram assim, bom, então tudo bem, o senhor aguarda aqui, que eu vou com ele até a lotérica, a caixa, e a gente atrás e divide o dinheiro. E ele nunca mais. Agora, hoje, quem não sabe, hoje no Brasil, quem não sabe que quando você ganha na loteria, na Mega, na Loto Fácil, onde você tem que ir? Caixa Econômica Federal. Quem que não sabe disso, né? Aí, não, eu queria ajudar a pessoa. Não queria, não. Você viu vantagem, né? Viu vantagem. E aí acabou caindo no golpe. Isso tem muito. Até hoje ainda cai gente assim. E aí, hoje, nós temos uma infinidade de golpes agora pela internet. É o caso do golpe do Pix. Que a pessoa... cibernéticos, o golpe da pessoa que consegue o telefone, põe a sua foto e consegue... dados, a gente até sabe onde que eles conseguem, mas infelizmente eu não posso falar, e eles ligam para um familiar seu, ou para o seu pai, para sua mãe, dizendo, eu mudei de telefone, só que eu tenho que fazer um pagamento, manda esse dinheiro para mim para tal conta, e a pessoa manda. Nós tivemos um caso de empresário que perdeu 80 mil, só que hoje não se pode, nós temos alertado isso diariamente. Peraí, vamos ligar no telefone no outro, né? Vamos ligar no outro para ver se é verdade. Tenha esse capricho primeiro, né? Não vai já passando. E muita gente vai passando. Isso eu atendo todos os dias, gente caindo nesse golpe. É um negócio que é sem fim, igual você citou o caso do coronavírus. O último caso recente, né, doutor, do Nudes. Não teve um caso recente do Nudes com idosos? Esse caso é muito engraçado. Eu até riu. Não, eu estava no plantão. Eu estava no plantão policial um dia, lá em Franca, e isso é umas 11 horas da noite, chegou um senhor de idade. Chegou quietinho, pediu para falar com o delegado. E eu saí no balcão e falei, pois não. Ele falou, não, pode ser no particular? Eu falei, pode. Aí entrou para dentro da minha sala e falou assim, eu queria ver se o senhor estou com mandado de prisão. Eu falei, por que? O senhor cometeu algum crime? Eu falei, não, sabe o que é? É que eu conheci uma moça pelo Facebook. Eu falei, o senhor caiu no golpe. Na hora já entendeu. E eles estão falando que tá vindo me prender, que já tem mandado de prisão para mim. Eu falei, não, pode... Eu fiz a ocorrência para ele, para registrar. Falei, pode ir para casa tranquilo. Isso aí, mas o que acontece, né? Outro dia teve até um amigo do investigador lá que caiu no golpe, ele foi lá. E aí ele pegou e mostrou uma foto de uma moça muito bonita, loira. Eu falei para ele assim, se você fosse ela, você daria bola para você? Ele falou assim, não, né? Eu falei, você acha que essa moça não tá te dando bola? Pelo amor de Deus, lógico que é. E aí cai no golpe, ele manda foto nuas, né? E a pessoa começa a ameaçar, dizendo que primeiro vem o pai, um cara se passando pelo pai, depois entra um cara se passando por delegado de polícia, dizendo que vai ser um mandado de prisão. A história vai longe, né? A imaginação vai longe. É um crime muito bem montado. Primeiro se passa uma pessoa sendo essa moça. Depois ela fala que ela é menor e que o pai descobriu. Aí entra o pai conversando com ele por telefone, dizendo, não, é o seguinte, você me dá 8 mil, ou senão... Aí o cara nega. Aí ele vai e entra um outro dizendo... Teve casos de ter emblema da Polícia Civil, o cara de terno, dizendo, você vai ser preso. O cara desespera, né? Ele procura a delegacia. Rapaz, eu vou te contar, essa aí foi além, viu? Eu li a notícia aqui, doutor, morri de rir, mas contando os miúdos do negócio... Fica mais detalhado, fica mais... Nós tivemos... mas é uma coisa engraçada, né? Eu não condeno ninguém, cada um faz... Mas nós prendemos uma certa... Um dia lá, uma moça que ela escolhia pelo Facebook empresários, né, mais velhos, e começava a atraí-los, até marcar encontros. Saía no motel, só que ela fotografava tudo. E depois começava a extorquir. Extorquir. E extorquiu, aí chegou num que falou, não, foi lá e nos procurou. Assim, não. E aí, então, nós falamos, então o senhor fala que vai entregar, e nós marcamos lá no estacionamento do Galo Branco. 11 horas da manhã. Aí chegou a mocinha lá, 11 horas da manhã, para pegar o dinheiro. Foi lá buscar? Foi buscar, 10 mil reais. Quando ele entregou, nós fizemos o flagrante.
Ela ficou, até ser julgada, ela ficou 8 meses presa. 8 meses preso. E aí ela confirmou mesmo que até então ela já tinha dado uns 10 golpes em Franca. Aí deu crime continuado, né? Não, porque os outros não quiseram aparecer. Então nesse rolo todo só foi um que foi lá e denunciou e que marcou com ela que nós prendemos. Mas os outros chegaram a dar o dinheiro. Não, os outros deu e não quis aparecer. Porque expõe demais, eu acho, né? Aí por isso. Infelizmente expõe tudo, né? E eram todas pessoas benquistas na cidade, né? Eu vou te falar uma coisa. A minha delegacia, na verdade, a gente trabalha assim, são muitas investigações e tem muitos casos pitorescos, muito caso, né? Então, a gente sempre tá... Não existe só um caso mais... Quando é muito envolve outra delegacia, por exemplo, quando eu tava dando uma olhada, teve um furto ou roubo, me corrija, doutor, na delegacia da mulher. E eu só fiquei sabendo disso porque na Lesp teve uma congratulação pro senhor que resolveu o caso muito rápido. Foi furto que aconteceu na delegacia da mulher? Foi, mas isso lá foi muito engraçado, que nós conseguimos através de digitais que foram colhidas lá, né? Aí deu 2 nomes. Um nome, nós falamos, esse cara nós já prendemos por roubo. E deu um outro nome de Batatais. Eu falei, caramba, mas quem que é esse de Batatais, né? Batatais. Aí nós mandei os investigadores em Batatais, eles passaram na delegacia e falou, não, esse cara aqui é um fotógrafo policial que trabalha no IC. A hora que ele foi tirar que fotografa, ele deixou o dedão dele lá, né? Passou medo nele, doutor? Passou intimando ele. E como que funciona, doutor, essas investigações assim? O Dirceuzinho falou sobre a DDM, né? E tem a DIG. Vocês trabalham de forma conjunta também? Sim, sempre há troca funciona? de informações. Uma apoia a outra, isso aí é normal, né? E foi importantíssimo a DDM em Franca, né? Chegar em Franca. Eu vou te falar uma coisa pra você hoje. O crime de violência doméstica, né? Ele está aí presente, né? Nós tivemos já casos seríssimos em Franca. E a doutora Juliana, a doutora Cristina trabalhou um tempo, hoje está a doutora Juliana que faz um excelente trabalho. Infelizmente, eu dei palestras recentemente em algumas escolas em Franca e uma das coisas que eu falei é que a mulher não é objeto de ninguém, né? A mulher tem que se dar o seu valor e tudo começa com o primeiro empurrão, com o primeiro beliscão. A partir daí, se ela não tomar nenhuma providência, e o homem, a gente sabe disso, o homem acha que aquela pessoa é um objeto dele, ele faz o que ele quer. Então a mulher, ela tem que procurar sim seus direitos, ela tem que, se houver qualquer tipo de violência física, moral, ela não pode aceitar. Se ela aceitar no namoro, ela vai aceitar depois de casado, que aí vai ficando mais pior. E nós tivemos um caso emblemático lá em Franca, que um cara era casado e teve um caso com uma moça por 20 anos. Essa moça chegou um tempo que ela falou, não quero mais. E ele falou, então tá bom. Me encontra em tal lugar, no estacionamento de um supermercado, que eu quero te dar um presente de despedida. E ela foi. Chegou lá, ele deu 8 tiros nela de 32, pegou o carro e ainda passou por cima dela. E aí, quando foi passar a segunda vez, um rapaz tirou ela do local, né? Ela sobreviveu, né? Sobreviveu. O calibre utilizado foi o 32, né? E apesar de os tiros na queima-roupa, tem as imagens ele em cima desferindo os disparos. E ele ainda passa o carro em cima dela. E ela sobreviveu, e aí nós surpreendemos, né? E ele hoje cumpre pena por esse crime. Então, é a questão da posse, né? O homem acaba tendo um sentimento de posse. É minha, você não é mais de ninguém. Eu sei que acontece, quando estava advogando, acontecia. Caso de violência doméstica, fala desde o simples beliscão, aí vai aumentando. Muitos casos, infelizmente, a mulher muda a versão para proteger o companheiro. Isso lamentavelmente, ainda assim, tem muitas mulheres que é dependente financeira do marido, né? E aí, naquele primeiro momento, ela até vai até a delegacia, faz o boletim de ocorrência, só que muitas vezes no dia seguinte ela vai até a DDM e retira aquele boletim de ocorrência, né? Por causa que muitas vezes tem filho, tem aquela dependência financeira, infelizmente, né? Mas o trabalho que é feito hoje, em Franca, você tem uma patrulha da Polícia Militar que fiscaliza se está sendo cumprida a medida protetiva. O trabalho que é feito hoje, as decretações das medidas protetivas, as prisões que são feitas, né? Isso é muito importante, né? E a partir disso, as mulheres tiveram coragem de denunciar.
E todo plantão policial, em Franca, sagradamente, todos os dias, se tem prisão por Maria da Penha. Eu acho que o homem que bate em mulher é um vagabundo, é um sem vergonha, é um canalha que não merece o perdão de ninguém. E o que o doutor pega e cita que a Delegacia da Mulher, dos atos, dos fatos mais importantes da nossa região, isso é um fato sério que deve ser levado para todos mesmo. Não pode ir além do que aquilo que permite um bom relacionamento. Se for um simples beliscão, um empurrão e algo que vai aumentar, não deixa acontecer. Porque o final vai ser isso. O final é tragédia, né? É tragédia e ninguém quer saber disso. Não, a gente vê muitos casos, né? Muitos casos. A gente falou bastante, né, Dirceuzinho, sobre a carreira do doutor, falou sobre os principais casos de repercussão. Tem alguns outros assuntos que a gente vai abordar aqui. Deixa eu te contar, eu tenho uma história muito boa de um caso de um plantão policial, que essa é até engraçada. Tava numa propriedade rural, tava o rapaz com a esposa e um amigo, tomando cerveja e tal. Certa hora da noite, o marido vai no banheiro. Quando ele volta, ele pega o amigo beijando a esposa. Nossa. E aí ele fica louco ali dentro, né? E aí ele bate na mulher, bate no rapaz e tal, e ele põe os dois para correr. O que ele faz? Ele põe fogo na casa, queima os trem tudo, põe fogo no carro do amigo. Beleza, aí chamou a polícia, prendeu e compareceu, levou ele lá para a delegacia. E aí ele falou, rapaz, mas por que você fez isso? Não, doutor, pô, mas é muita na minha casa, velho. E outra coisa, eu pus fogo porque é o seguinte, na hora de separar ela ia ficar com tudo, então eu pus fogo. Olha que ele então eu já pus fogo porque ela não vai ficar com nada. Não vai ficar com nada, não vai ficar para ele, não vai ficar para ela também. É isso. Eu vou te falar, doutor, tem casos quando tem separação, talvez ele, sei lá, vai pensar. Já teve briga, ó, você vai ficar com aquele garfo, eu vou ficar com aquela faca. Então é complicado, a cabeça do Não é casal. fácil, não é fácil. Dirceuzinho, a gente vai falar também um pouquinho sobre a parte política, né? O Dr. Márcio Murari teve uma experiência grande, né, doutor, na última eleição. O senhor foi candidato a prefeito lá em Cristais Paulista, né? Conta pra gente um pouco, né? Se a gente tem política aqui, a gente trabalha no meio da política também, né? Então conta como que foi essa experiência sua e qual que é a sua projeção agora. Olha, eu tinha sido candidato a vereador muitos anos atrás lá em Cristais, quando eu era bem mais jovem. E essa veio assim, em 2020, 2019, no final de 2019, eu estava assim num estresse muito grande dentro da polícia, né? Você passa muitos anos trabalhando com muita coisa. De repente veio uma proposta de um grupo de pessoas lá me chamando para ser candidato. Eu conversei com a esposa, com a família, eles falaram, vamos. E entramos. Só que é um negócio assim, o Dirceu sabe muito bem como é que é. Política em cidade pequena é muito complicado. E eu até acreditava que os partidos dassem um apoio, um suporte maior, né? Questão financeira, porque é uma despesa violenta, né, Dirceu? E os partidos, lamentavelmente, eles nem olham para você. Eles focam só em cidades do porte de Franca para cima. E aí, você, para fazer uma campanha política, é dispendiosa, né? Então, se a gente não consegue os recursos, você não faz uma campanha que deve ser feita. Mas tem um lado bom. Você conhece tanta gente, cara, tanta gente boa, que realmente quer realmente o bem da cidade, né? Claro que tem algumas criaturas que aparecem no caminho, mas isso é irrelevante em razão das pessoas que você acaba conhecendo. Pequenas pedras no meio do caminho. Com certeza. E pessoas que chegam até a gente que achavam que tinha uma barreira, porque era delegado e tal, e você acaba criando ali uma rede de amizade muito grande que eu tenho, Cristais ainda, com muitas pessoas que me ajudaram na campanha política. Não ganhei, é que eu disse na época, foi, eu respeito a escolha popular, parabéns ao prefeito que toque. Agora, falar para mim, você vai voltar? Não sei. Assim, nesse momento, é porque é muito complicado, a questão te toma uma questão, envolve família, envolve uma campanha política, por menor que seja, ela é difícil. E é desgastante, né? Muito desgastante, né? Agora, eu, assim, não tenho, assim, nesse momento, o interesse de me candidatar. Mas tudo pode acontecer. Mas, num primeiro momento, eu acredito que eu não seja candidato. O doutor Murari, ele, embora ele tenha perdido a eleição, como se lançou a candidato, teve 45% dos votos, foi muito bem votado. Na primeira tentativa, prefeito, primeira tentativa, contra uma candidatura de reeleição, né? E
eu posso dizer para vocês, o que pega na candidatura, vou falar por mim, como o doutor Muralha já pegou e falou, é a parte família. Hoje eu sinto muita falta do que eu tinha antes com a Thalita, com o Neto, com a Bia, e eu perdi muita coisa em relação a isso. Eu perdi o crescimento deles. Vai fazer 8 anos que eu vou estar na prefeitura. E realmente, doutor, tô falando por mim, a família só pesa muito sobre os nossos ombros, mas principalmente destrói um pouco da nossa alma, que eu acho que a gente sempre fala assim, nossa, podia ter sido melhor. Você sabe o que é o problema também que eu acho, às vezes, assim, a gente tem uma certa índole, tem um certo caráter, né? E a partir do momento que você torna um político, a pessoa às vezes se acha no direito de te ofender, só porque você virou político. Verdade, né? verdade. Eu tive algumas situações na campanha que houve determinadas ofensas assim que você não esquece. Você não esquece, né? De pessoas que me conhecem desde menino dentro de Cristais, por questões partidárias, porque defendia o outro lado, tudo bem. Essas pessoas depois chegaram até me procurar já na delegacia, eu atendi. Tem que ser profissional acima disso, mas você não esquece. Então, às vezes, porque você se torna uma pessoa pública na área de política, e determinadas pessoas acham que você tem que aguentar o desaforo deles, né? Isso que às vezes é desgastante. E outra, não é só você não, a sua família também. Falar mal de esposa, falando, sabe? É um negócio que isso aí, durante a campanha, é muito difícil. É muito difícil. Principalmente para mim, né? Eu tento levar a minha vida de uma maneira que eu fico preocupado com a minha vida e com a da minha família, né? Mas, infelizmente, a rede social tornou-se um mundo de ódio, né? Eu peguei e falei, a rede social, infelizmente, cada um faz seu próprio tribunal, julga pessoas, a gente é obrigado a ouvir determinadas coisas que totalmente erradas. Também, né? O doutor Murari é delegado há 32 anos, se fosse prefeito, ele não ia receber salário, porque ele tem que optar entre o salário ou outro. E se prontificou a participar da política, né, doutor? E você sabe por quê? Porque é o seguinte, eu sou natural de Cristais, sou nascido, criado, meu pai e minha mãe trabalharam 40 anos na escola. Eu tinha como que se fosse um dever de colocar meu nome um dia, eu pensava nisso. Eu vou colocar meu nome um dia para concorrer à prefeitura. Então eu acho que eu fiz esse papel naquele momento. Não me arrependo de nada, né? Agradeço a um monte de gente que esteve comigo, que me ajudou, que chorou junto com a gente depois. Mas a vida que segue, né? Que passou. Pode ter certeza, doutor. O senhor já é uma pessoa memorável em Cristais e na região também, porque o cargo que o senhor exerce e o brilhantismo na qual carrega, isso aí é insuperável. É um pequeno detalhe esse da política que não vai o mais engraçado que é o seguinte, que teve de gente de Franca dizendo que eu tinha que ter sido candidato em Franca, ou prefeito, ou vereador, falou, não, eu sou de Cristais, né? Franca é outra realidade, meu negócio era Cristais, que é uma cidade que eu moro, que minha esposa tem escritório de contabilidade, e que moro minhas irmãs, meus pais, meu sogro, cunhado, é uma cidade que eu queria ter sido prefeito. Coração mesmo, né, doutor? E dedicar o mesmo, tudo que eu dediquei para a polícia, né? Meu pai tem uma história muito engraçada, que meu pai foi servente de escola, varria a sala de aula. Eu ajudei meu pai muito a varrer sala de aula, lavar banheiro, muito. E um belo dia eu perguntei para ele, meu pai estava varrendo um pátio, falei, pai, você não cansa, não? Ele falou, eu prestei o concurso aqui em 1963, era para varrer. Então eu ganho para varrer e eu tento varrer o melhor possível. Então, todos os serviços que eu passei, eu tentei fazer o melhor. E quando eu cheguei, eu lembro direitinho que eu trabalhei no Banco Bandeirantes, eu tinha 19, 20 anos, e banco naquela época era um negócio louco, né? Você chegava às 7, saía às 7 da noite de banco, aquelas filas. E um belo dia, pra você ter uma ideia, eu pesava 56 quilos. Eu ia para Franca às 6h30 da manhã, eu ia para Franca, entrava no banco às 7, tinha 15 minutos de almoço, saía às 6h30, minha mãe mandava uma marmita para mim com ônibus de estudante, que aí eu entrava no ônibus e ia comendo para ir para a faculdade. E um belo dia eu socorri dentro do cofre do tesoureiro. Tinha 28 anos, ele passou mal. Um mês depois mandaram ele embora. Mandaram ele, porque o banco particular naquela época não tinha funcionário. Certamente vai começar a afastamento, vai ter problemas, demitiram ele. 28 anos de banco. Nossa.
E eu peguei e saí de férias e pensei comigo e falei assim, não, isso aqui não vai ser para mim não, eu vou procurar outra coisa para minha vida. Por isso que eu falo com quem trabalha comigo, quem me conhece, fala, ó, se você não estiver satisfeito, procura outra coisa e vai ser feliz. Foi o que eu fiz. Eu saí do banco, eu passei a trabalhar, fiz um concurso em Cristais, teve uma escolinha, ganhando menos, mas fui trabalhar de escriturar numa escolinha, depois arrumei um restaurante, comprei um restaurante, arrendei um restaurante, depois que eu fui ser escrivão. Então, eu acho o seguinte, a pessoa não pode se acomodar. Tem um amigo que fala, né? Hoje é dia de eu buscar a sorte. Não é a sorte vir me buscar. Certo. Você que tem que ir atrás dela. Né? E o que você tem que fazer por onde para ir atrás dela? Eu lembro direitinho quando eu estudava o concurso de delegado. Quando eu formei em 97, em 98, em março, eu teve um concurso. Não passei nem na primeira fase. Só que eu cheguei do concurso e falei assim, ó, isso aqui não tem segredo. Engolir os livros. Naquela época não existia internet. Você tinha que comprar livro e estudar. Verdade. Eu já era casado, já tinha a filha mais velha, né? E conversei com a esposa, falei, eu quero prestar um concurso. E nós combinamos, a gente morava numa casa, ela pegava a minha filha mais nova, ia para o quarto às 8 horas da noite, ficava com ela com a TV, eu ia para outra sala e estudava sagradamente das 8 às 2 da manhã, né? E foi estudando de quase que um ano, que aí eu passei na primeira, na segunda, e o mais engraçado foi que quando eu passei para a segunda fase, fiz o oral, aí você vai e faz o psicotécnico, antes de ir para o psicotécnico, eu estou lá na delegacia, escrivão, Dr. Zé Mauro Davi, que inclusive é daqui de... Ele ligou, a investigadora atendeu, a Marilda, né, que hoje é aposentada, e ela falou assim, Márcio, o Dr. Zé Mauro falou que você parece que ele está bravo. Eu falei, ixi, o que aconteceu? Eu atendi o telefone e ele falou, oi. Ele falou assim, o que você me aprontou, hein, rapaz? Eu falei, o que foi que eu fiz, doutor? Não, você não tem, eu sei o que eu vou fazer com você, não. Pelo amor de Deus, eu gelei, né? Eu falei, nossa, eu sei que seu nome é ligando, né? Eu falei, mas o que eu fiz, doutor? Como é que você me passa no concurso para delegado? E agora, quem que eu vou arrumar outro? Vou pôr outro escrivão aí, parabéns e tal. Mas me deu um alívio, né? Então, são certas vitórias, né, que você conquista na vida da gente, que é muito importante. E eu estudei, porque quando eu fui fazer o exame oral, os colegas que estavam fazendo, todo mundo tinha feito cursinho. Todos eles. Aí eles me perguntavam, você fez cursinho aonde? Eu falei, não, eu estudei só em casa, com os livros, né? Que estudei. Eu falei, vixe. E a maioria tinha feito da MAS, uma série daqueles cursos preparatórios. Eu estudei em casa. E aí, quando você passa, mesmo, né? É uma vitória que a gente faz, nossa, por isso que eu dou valor na minha profissão hoje, né? Eu valorizo porque eu sei o que eu tive que passar e o que a minha família teve que passar também, né? Pra gente chegar. A gente vai remoendo a história boa, né, doutor? Mas E a gente tem outras histórias do Dr. Márcio Murari também. Você recebeu uma foto aí de uma outra fase. Não vou nem botar a foto ali do doutor. Não, mas vamos só falar um pouquinho sobre o que ele fazia quando ele era mais novo. Como é que é, doutor, a banda do seu... O doutor Márcio Murari, antes de mais nada, há uns 20, 25 anos atrás, ele era cantor, participava de um grupo. Eu era baterista. Baterista. Lá em Cristais tinha uma banda que começou com Os Incapazes e depois com Os Incas. Eu recebi do Dita aqui os Incas, então tinha os Incapazes. Não, era assim, Os Incapazes, depois diminuiu, aí ficou só Os Incas. Tá. E era uma banda formada lá dentro de Cristais pro carnaval. Antigamente o carnaval de salão era tradicional, né? Era Cristais tinha um carnaval tradicional. Eu toquei carnaval durante 16 anos. E dentro dessa banda, nós tínhamos mais 2 colegas, 3, e nós montamos uma banda que fazia bailinho. Né? Eu cheguei a tocar aqui, né? Aí, ó, o doutor mesmo é pedregulho. Eu toquei sucesso, na associação aqui no clube. Lembro direitinho que, salvo engano, foi o saudoso Paulo Becker, né? Que nos convidou para fazer um baile aqui para arrecadar. Eu não me lembro direito se foi fundos para assistência social, foi para uma entidade. Nós viemos tocar aqui de graça no clube aqui da cidade. E a gente fazia bailinho, tocamos muito tempo lá em Cristais. É uma época saudosa. Mas toca ainda, doutor? Não, parou. Outro dia, engraçado que eu fui até lá no Ribeirão Shopping e tinha uma loja que estava em exposição e você podia tocar. Ah, é? E eu entrei lá, todo enferrujado. Aí falei, nossa, tem que praticar, né, doutor? Tem que praticar. Vamos lá, então. Há 32 anos já na polícia, né? Delegado, de tanta história que a gente já falou aqui. Político, baterista, mas tem uma outra coisa, viu, Dirceuzinho? Eu recebi aqui uma mensagem do Denilson lá de Cristais,
Falou que você já foi goleiro também. Já. Teve esse momento. Engraçado, né? Olha que coisa. Virou bombril agora, Que- multiuso, caramba. Eu disputei assim lá em Cristais, foi uma das primeiras na IPTV, quando começou a IPTV, uma das primeiras edições. Né? No futsal eu jogava no gol. No futebol de campo eu jogava no meio de campo. Mas no futsal eu me atrevia a ser goleiro. Era bom, doutor? Denilson falou aqui que fez os golzinhos no senhor, não sei se é verdade. Você é um mal mentiroso. Sei quando eu jogava eu tinha 3 anos. Ele é mais novo, né? Pergunta pro doutor quantos gols eu já fiz nele, mas não sei se é verdade. Nenhum, né, doutor? Eu tenho 3 anos de idade. Ainda Ainda mais o Denilson. Para com isso, Um abraço, pessoal de Cristais, né? Tem muita gente acompanhando a gente. Pessoal de Cristais, obrigado por ter emprestado o Dr. Márcio Murari aqui conosco, que tá legal, a resenha é muito legal, né, Gustavo? Pessoal de Cristais, de Franca, da nossa região, de Pedregulho, todo mundo acompanhando, né? Pessoal de Guará, né? Que eu trabalhei 3 anos e meio de Guará. Uma cidade assim que, olha, eu vou falar, tem um carinho muito grande por lá. Guará é um pessoal acolhedor, fiz grandes amizades ali, muito. E Itaiúva, que é uma cidadezinha também, que é um brinco de uma cidade lá próximo a Bebedouro. O doutor, o senhor não sabe, mas aqui eu acho que em menos de 3 dias, né, Gustavo? O seu vídeo, o vídeo do Dr. Márcio Murari, que é convidando vocês para assistir o programa de hoje, atingiu a incrível marca de 6.500 views, doutor. Muita visualização. É muita visualização. Eu só tenho que agradecer a audiência que vocês têm nos dado, simultaneamente também, comentários, engajamento. É algo impressionante. E o Dr. Márcio Murari, eu acho que bateu um recorde em tão pouco tempo aqui, né, do nosso programa, né, Gustavo? A satisfação é muito grande, né? A satisfação é minha, né? Isso é bom, né? Eu acho que um pouco que a gente puder falar, principalmente dessa profissão nossa, né? Que ser policial no Brasil não é profissão, é missão, né? E é engraçado que quando a gente olha para trás aí nesses 32 anos, né? Vê o que a gente já passou, o que a gente pôde fazer para a sociedade, é muito gratificante. Por isso que eu falo, né? E é muito engraçado isso aí, quando na faculdade de Direito você fez, o professor sempre pergunta, o que você vai ser? A maioria é juiz, promotor, defensor, advogado. Sim. 1 ou 2 levanta a mão para ser delegado, né? Infelizmente ainda tem uma certa resistência nas faculdades de Direito, né? E é uma carreira política. O delegado é a primeira instância da justiça, né? Ali no plantão policial, na delegacia, é que se começa a fazer justiça, né? Ou não deixar cometer injustiça. Isso que é importante. Por isso que eu acho que para você ter uma ideia, quando eu fiz a faculdade de Direito, eu queria ser delegado de polícia. Não fiz concurso. Não fiz concurso para juiz, para promotor, só fiz concurso para delegado. Quando eu resolvi fazer, eu quero ser delegado de polícia. Nós agradecemos, né? Demais. Um delegado bom igual o Dr. Murari. A gente tenta, né? Um papo, hein? Nossa, mas a gente vai ter que continuar outro dia, né, Gustavo? Então, a gente vai fazer o parte 2 aí, Dr. Márcio. A gente vai trazer mais. Vamos descobrir mais algumas profissões que o doutor tem por aí, né? Mas tem muito, hein? Bom brilho, hein, doutor? Então, mas tem muita, né? É engraçado, porque é o seguinte, eu acho que hoje, eu acho que o que nos dava força na época era a necessidade, né? E a criação que eu tive dos meus pais, né? Meu pai sempre me incentivou muito a estudar. Meu pai, sou de família humilde, ele sempre falava, você só vai conseguir alguma coisa na vida se você estudar. Se você estudar, você vai conseguir. Se você não estudar, você não vai conseguir. Então, lute para você conseguir alguma coisa. Claro que tem gente que vira empresário sem estudar, mas a grande maioria de nós que viemos de famílias humildes, o que nos dá uma grande oportunidade, uma grande chance de conseguir algo melhor para nós e para nossas famílias é através dos estudos, né? Por isso que eu incentivo. Quem trabalha comigo, às vezes chegam alguns novatos, né, escrivães, e falam assim, estuda, faz a faculdade de Direito, vai prestar concurso, que eu acho que isso é importante, a gente tem que tentar crescer, né, de alguma forma ou de outra, sempre que a gente puder. Os ensinamentos que o seu pai passou, o meu também é no mesmo sentido. E hoje me perguntam para mim, qual é o seu maior sonho? Ver meus filhos formados. Com certeza. Não tenho é o que a gente luta, né, diariamente, é para dar também uma formação para os nossos filhos. Hoje a gente, graças a Deus, a gente pode dar mais uma escola particular, que eu não tive, cursos, que os nossos pais, infelizmente, não tinham, né? Meu pai dizia o seguinte, quando eu comecei a trabalhar, ele falou assim, pega seu dinheiro, gasta tudo em escola, faz faculdade, faz curso, porque aqui dentro de casa não vai faltar arroz com feijão, você não precisa dar um tostão. Ele sempre garantiu a mim e a minhas irmãs.
Então é isso que nos motivou muito E a primeira pessoa, assim, a primeira que eu falei foi para minha esposa, né, que eu tinha passado no concurso, e a segunda foi para o meu pai, que eu fui lá e eu senti a emoção Gratidão, dele, né? a gratidão dele foi fantástica, né? Parabéns, doutor. Seuzinho, estamos ajeitando o nosso sorteio. O pessoal também tá ansioso pro sorteio, viu, doutor? Tá O certo. pessoal gosta demais, né? 2.390 comentários. Olha aí que beleza. Parabéns, hein? Olha só. A galera marcando todo mundo ali, ó. Tá ajeitando lá pra gente, a gente vai fazer os sorteios daqui a pouquinho. Agradecendo então mais uma vez, doutor Márcio Murari. Que conversa legal, eu vou repetir. Que conversa bacana com o doutor. Nós vamos marcar assim pro doutor vir de novo. A gente agradece, inclusive, foi muito tranquilo, né, de você chamar o doutor, ele aceitou na hora, veio. Sempre solícito com a gente, Nossa, né? demais. Cara, um prazer. Sempre, como sempre. E a gente agradecer mais uma vez também o pessoal lá do Supermercado Tchãozinho, né, que tá sempre com a gente aí nas nossas transmissões aqui no PoloCast. Agradecer também a Grelha de Fogo lá de Franca, a galera vai poder participar do sorteio daqui a pouquinho. Vamos então para os sorteios, né, Dirceuzinho? Vamos sortear doutor Gustavo. uma diária lá na chácara Recanto Bela Vista. Vamos sortear também lá um rodízio, né, com acompanhante lá na Grelha de Fogo em Franca, na churrascaria. 2 Pix de R$100 da Unifix do Brasil e também uma picanha do Vani lá da Autoelétrica. Vamos fazer o sorteio então, começando com a picanha, né? Pode ser a picanha, Dirceuzinho? Vamos lá. Vamos então fazer o sorteio da picanha. Deixa eu dar meu comentário para ver se eu ganho. Pra você ganhar. Você quer comentar para participar? Tá tudo certo aí, né, Tama? Vamos lá então, o primeiro sorteio a gente vai ver aqui. Quem vai ser o ganhador da picanha do Vani, lá da Autoelétrica, Dirceuzinho? Vamos ver? Não pode. Não pode. Não pode. É a esposa É a dele. esposa do Vani. Não pode. Aí não pode. Vamos dar então para quem ela marcou? Verdade. Fica legal. Né? Aham. A Eliane Ferreira. É isso? Isso. É o E, doutor? destino. É o destino, doutor? É o destino, nossa. Aí o pessoal vai. Aí o doutor Tá vai vendo um falar. negócio desse? Doutor vai Vai jogar falar na que Mega. a gente tá fazendo alguma coisa errada Tá aqui, fazendo né? conchava aqui. A esposa dele ganhou. Mas então, o prêmio, então, a picanha lá do Vani vai para Eliane Ferreira. A gente vai anotar ali, Eliane Ferreira foi quem ganhou, então, a picanha. Vamos pro segundo sorteio, pode ser um Pix, né? Um Pix de R$100. Pode ser. Eliane Ferreira, anotar aqui, né, Dirceuzinho? Uhum. Picanha. Claro. Ganhador, então, de um Pix de R$100 lá da Unifix do Brasil, quem foi? Sérgio Henrique Ferreira. Sérgio Henrique Ferreira ganhou um Pix de R$100 no nosso programa de hoje. O Sérgio Henrique que marcou a Cleire Ferreira também, né? O pessoal acompanhando a gente aí. Mais de 2.400 bateu comentários aí, muita gente participando. Mais de 500 simultâneos. Isso. Então, vamos para o terceiro sorteio, que é mais um Pix, né? De novo, lá da Unifix do Brasil. Pode sortear. Vamos ver quem vai ser o vencedor, Dirceuzinho. Gisele Oliveira. Gisele Oliveira ganhou mais um Pix no valor de R$100 lá da Unifix do Brasil. Muito obrigado, Gisele. Um abraço para você. Lembrando, pessoal, né, que está ganhando aí, que eles podem entrar em contato com a gente pelo Facebook ou pelo Instagram, né? E aí a gente já pode entregar. Eu tô os me prêmios. sentindo aqui igualzinho quando tinha aqueles sorteios na televisão que eles contratavam aquelas empresas de auditoria. De auditoria. Pessoal, aqui a coisa tá séria, pode acreditar. A empresa, o Dr. Márcio Murari. O Márcio Murari veio É o pra nosso fazer auditor. Ele é o nosso auditor, mas o primeiro sorteio que Você não vai. foi a esposa de quem deu, né, doutor? Não minha, viu, gente? A esposa Não, a tava esposa de quem deu o prêmio. Quem deu o prêmio, Então vamos lá pro terceiro sorteio. Lembrando que a gente já sorteou uma picanha e 2 Pix. O terceiro sorteio agora é para 2 pessoas, né, Dirceuzinho? Para quem ganhar e para um acompanhante, um rodízio lá na churrascaria. Aí esse é bom, hein? Aí é sim. bem hoje, hein? Vamos lá. Vamos lá então, ver quem vai ganhar? Daniela Miranda. Daniela, que sempre participa também, sempre Verdade. compartilha lá as publicações da Verdade. gente. Obrigado, hein, Daniela. Vai poder ir lá então na Grelha de Fogo com acompanhante, né? Para Isso poder aí. se Bater um deliciar, né, rango. com o rodízio lá da Grelha de Fogo. Então, Daniela Miranda. E agora? O que será? Agora é um grande sorteio também.
vamos para uma diária lá na Chácara Recanto Bolonha. Agradecer a todos lá também que estavam junto com a gente, né? Agora não pode ser Não pode, nem o Vaninho. Não. Vamos lá então sortear uma diária lá na Chácara Recanto Bela Vista. Bia Rodrigues. Bia Rodrigues. Sua parente, o Gustavo? Não é. O nepotismo. O nepotismo. Nepotismo aí, doutor. Mas é só um sobrenome comum mesmo, né, doutor? Bia Rodrigues, então, marcou a Natália ali. Vai poder levar a Natália, quem mais ela quiser, né? Quem Dirceuzinho quiser, vai também. estar legal. Lá na Chácara Recanto Bela Vista. Chácara Recanto Bela Vista. Então, sorteando aí uma diária, a gente vai passar direitinho lá para Bia Rodrigues, que foi quem ganhou. Então, finalizamos, né? Senhores e senhoras, Dr. Márcio Murari, aqui conosco, uma das pessoas mais importantes da nossa região. Delegado sério, comprometido, afinco e dedicação não faltam para eles. E a história de vida foi importantíssima para todo mundo saber. Obrigado, doutor. Nota 10 o encontro de hoje. Eu te agradeço pela oportunidade, é sempre bom estar aqui com vocês. O papo foi muito agradável, né? Trazer um pouquinho da história da gente, né? Da profissão, do dia a dia, de antes da profissão, né? Espero que tenha agradado o pessoal aí e estou sempre à disposição. Um abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade. É isso aí. Valeu, pessoal. Então, até semana que vem estaremos de volta com mais um convidado ou uma convidada. A gente vai estar aqui próxima quarta-feira a partir das 19h30 ao vivo no Facebook. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!